Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o filo cordados. A aula será ministrada pelo professor Martim Darley Pereira dos Santos e por mim, Rodrigo da Silva Borges. Os cordados são animais que apresentam na fase embrionária um cordão dorsal chamado de notocorda. Essa estrutura é uma exclusividade do filo. E na maioria dos cordados, a notocorda ela desaparece ao final da fase embrionária. Além da notocorda, todo embrião de cordado também apresenta um tubo nervoso dorsal. Os cordados eles se classificam em três grupos, que são os urocordados, cefalocordados e vertebrados. Os urocordados possuem duas denominações, urocordados e tunicados. Tunicados é pelo fato de algumas espécies na sua vida adulta, eles possuem uma espécie de túnica que envolve o corpo do animal. E urocordados, que uro vem do grego, que significa cauda. Isso se dá pelo fato da notocorda ela estar presente apenas na área caudal do animal. Os tunicados eles são animais marinhos, na maioria de hábito séssil, ou seja, eles vivem fixados no substrato submerso. E eles podem ser solitários ou viver em colônias. A sua reprodução é assexuada pode ser assexuada por meio de brotamento e sexuada, onde os gametas vão ser liberados no ambiente, ou seja, a fecundação vai ser externa. Cefalocordados eles também são animais marinhos. Eles possuem o corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades, daí onde vem o nome anfioxo, que do grego significa afilado de ambos os lados. E os cefalocordados, eles possuem a notocorda presente em todas as fases da sua vida, ou seja, desde a fase embrionária até a fase adulta. Eles vivem semi-enterrados de forma vertical, apenas com a boca para fora. Eles possuem a respiração cutânea através da pele e o seu sistema circulatório é fechado, ou seja, ocorre dentro de vasos sanguíneos. A reprodução é sexuada e a fecundação ocorre de maneira externa, ou seja, eles também liberam os gametas no ambiente. E o seu desenvolvimento ele ocorre de forma indireta, ou seja, eles vão passar por um período larval e sofrer metamorfose, se tornando uma espécie adulta totalmente diferente da forma como eles nasceram. E eles são dioicos, ou seja, eles se diferem em dois gêneros em organismos diferentes, ou seja, macho ou fêmea. Os craniados, eles possuem a presença de crânio e coluna vertebral, diferente dos dois grupos anteriores, com exceção do peixe-bruxa, que eles possuem sim a coluna vertebral, mas não possuem crânio. Eles surgiram aproximadamente há 480 milhões de anos e eles possuem duas linhagens, ou seja, eles se dividem em duas superclasses. E isso está referente à presença ou ausência de mandíbula, sendo o Gnatostomata a superclasse, que é representada por espécies que possuem mandíbula, sendo peixes em geral e os tetrápodes. E a superclasse Agnata, que são os peixes-bruxa e lampreias, ou seja, são os que não possuem mandíbula. Aqui temos a representação da suposta evolução dos craniados, onde no final a gente tem aqui os tetrápodes, que se ramificaram em duas classificações, que são os anfíbios e os amniota. Amniotas são as espécies que, na sua fase embrionária, eles são envolvidos por uma espécie de camada, que é chamada de camada amniótica. São representados pelos mamíferos e pelo reptília, que são répteis e aves. Reprodução dos craniados. Os craniados eles podem ser tanto monóicos como dioicos, sendo na sua maioria dioico, mas temos alguns representantes monóicos, ou seja, eles podem possuir dois sexos, dois gêneros em um só organismo,
que a gente caracteriza como hermafrodita. E o seu desenvolvimento pode ser tanto direto como indireto, sendo que algumas espécies passam por uma fase larval, com o exemplo dos anfíbios, onde nasce um girino e ocorre toda uma metamorfose até chegar na sua fase adulta, totalmente diferente da sua fase larval. De forma indireta, onde os indivíduos já não se diferem muito da espécie do adulto. E não vão sofrer muitas diferenças fisiológicas. Vão apenas crescer, aumentar o tamanho. A fecundação ela pode ser interna e externa, ou seja, ela pode ocorrer de forma no interior do animal, sendo que algumas espécies também liberam os gametas no ambiente, por exemplo de alguns peixes e anfíbios. Os craniados, eles podem ser ovíparos, vivíparos, lecitotróficos e vivíparos. Os ovíparos basicamente são aquelas espécies que põem ovos, que é uma estrutura onde o embrião vai se desenvolver dentro. Lá dentro ele vai ter todos os nutrientes que ele precisa para crescer, até a eclosão. Os vivíparos licitotróficos, o que antes era chamado de ovivíparos, são as espécies em que, apesar do embrião ele crescer dentro de um ovo, esse ovo ele vai estar sempre presente no interior da mãe, que é onde vai ocorrer a eclosão e o indivíduo vai nascer vivo. E os vivíparos são aquelas espécies que não põem ovos, com exemplo dos mamíferos. Claro que com exceções de um grupo, que são os monotremados, com exemplo do ornitorrinco. Na próxima aula, e a seguir vocês vão, com o professor Darley, vocês vão conhecer um pouco dos peixes. Então, pessoal, dando continuidade a esse assunto sobre os cordados, agora a gente vai falar sobre esses grupos parafiléticos, né, dos vertebrados aquáticos, que são os agnatos, né, o agnatos, condrictis e os osteíticos. Bem no início, falando sobre os agnatos, ou filostomados, como eles podem ser chamados, né, eles são vertebrados assim, aquáticos, muito primitivos, né, por sinal. E eles são caracterizados pela ausência de mandíbula, como é apresentado nos demais peixes, né? E pela presença de uma boca circular sugadora, como você pode ver aqui no exemplo das lampreias. Ela vai ter essa boca aqui que é sugadora. Aqui a gente trouxe dois exemplos, que é dos peixes bruxa e das lampreias, né? Esse grupo é apresentado por esses dois, né? Apresentado por esses dois indivíduos aí, né? As características deles é um corpo longo, né? Você pode ver aqui no caso dos peixes bruxa. Um corpo longo, delgado e cilíndrico, né? Com a pele que apresenta numerosas glândulas mucosas. E a diferença também dos demais peixes é a ausência de escamas, né? E eles têm uma característica importante deles é a temperatura do corpo variável, dependendo do ambiente que esse peixe está inserido, né? Eles não possuem nadadeiras pares, né? E as outras nadadeiras dorsal, caudal e anal são pouco desenvolvidas, né? A notocorda nesses indivíduos, eles aparecem nos indivíduos adultos, né? Com a formação das vértebras e apresentam o esqueleto, esses peixes apresentam o esqueleto cartilaginoso. Falando aqui mais sobre os peixes bruxos, como já foi destacado, tem um corpo longo, né? E a coloração assim mais rosa, a presença de crânio na tocorda, e esses vão ter a ausência de mandíbula. Já no caso das lampreias, a natocorda está presente durante toda a vida dela, né? A formação de vértebras. A boca dela vai ser circular, como está vendo aqui demonstrado nessa imagem, e sem mandíbula. São animais dioicos. Todo mundo lembra como a gente falou sobre o que são seres dioicos, né? Eles que apresentam sexos separados conforme o gênero, né? Macho e fêmea. A fecundação deles é externa e o desenvolvimento desses animais é desenvolvimento direto, ou seja, desenvolvimento indireto, o organismo ao nascer é completamente diferente de adulto, né? Durante seu
desenvolvimento, ele vai, durante o seu período de vida, ele vai se desenvolvendo, sofrendo modificações, diversas modificações, né? Na verdade, caracterizando assim o desenvolvimento direto desses animais. Aí a gente vem para o grupo dos condrites. Esse grupo também é um grupo muito interessante de se falar, que já vai fazer parte dos peixes cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos, como a gente pode ver aí o caso do exemplo do como o tubarão que a gente trouxe nessa imagem, são vários exemplos. Tubarão, raia, são peixes que vivem principalmente em água salgada, né? Peixes cartilaginosos, a maioria destes irão viver principalmente em água salgada, né? O termo condrictis vem do grego chondros, né? Significa cartilagem. E tem umas espécies também, como eu falei, alguns vivem em água salgada, mas tem algumas espécies também de raia que vivem em água doce, né? As características desses animais que a gente pode destacar como as mais importantes assim, né, que a gente pode considerar, é o esqueleto cartilaginoso e relativamente leve, né? Os ossos deles são, o esqueleto dele é constituído por cartilagem. A presença de 5 pares de fendas branquiais e um orifício chamado de espiráculo, por onde a água entra e banha as suas brânquias, assim, né? Também são animais dioicos, como a gente acabou de falar, o que são animais dioicos, e possuem sua reprodução sexuada. No caso das lampreias, lá, a fecundação delas era externa, né? Já dos peixes cartilaginosos seria a fecundação interna. A boca deles é localizada ventralmente, o intestino terminando em uma espécie de bolsa chamada cloaca. São nessa bolsa que vai acontecer a conversão dos dutos finais do sistema digestório, urinário e genital desses animais, né? E eles podem ser ovíparos, ovivíparos e vivíparos. Aí a gente vem para o caso dos osteíptes, que são os peixes que possuem ossos. Osteíptes vem do grego oston, que significa osso, né? Ou seja, peixes que possuem ossos. Eles são mais abundantes tanto em água salgada como também em água doce, né? A gente pode encontrar esses peixes. Alguns exemplos da água salgada são os cavalos marinhos, né? Eles são mais assim, conhecidos entre a gente. De água doce são os lambaris, dourados, pintados, várias espécies também. O esqueleto desses animais ele é predominantemente ósseo, totalmente ósseo, né? Haverá a presença de 4 pares de fendas branquiais e a ausência de espiráculo. Eles já não vão apresentar mais o espiráculo, né? Sua boca é localizada na região anterior e o intestino terminado no ânus, e estes não há cloaca, né? Em muitas espécies vai haver a presença de uma vesícula armazenada de gases chamada de bexiga natatória, ou vesícula gasosa. Que essa bexiga ela é ausente nos peixes cartilaginosos, né? Essa bexiga vai estar ausente nesses peixes ósseos. Ela pode aumentar e diminuir de volume de acordo com a profundidade em que o peixe se encontra. Isso é muito importante para esses peixes porque vai favorecer a flutuação desse animal, né? E faz com que ele economize energia, sim, já que ele pode permanecer mais ou menos estável em determinada profundidade, sem que ele pare, assim, né? E isso necessite grande esforço muscular para a natação. A reprodução desses peixes também, a maioria dos peixes ósseos, eles apresentam fecundação externa, né? Que vai acontecer da seguinte forma: a fêmea e o macho eles vão liberar seus gametos na água. E após a fecundação do óvulo no espermatozoide, forma-se o zigoto. E em muitas espécies desses peixes ósseos, o desenvolvimento vai ser indireto, né? Com larvas chamadas de alevinos. E neles a fecundação geralmente é interna. O macho ele vai introduzir o espermatozoide no corpo da fêmea e lá os óvulos vão ser fecundados. E assim a gente finaliza essa aula.